Olá, ouvintes! Meu nome é Isabela e eu não sei começar um episódio de podcast. Hoje, finalmente, eu começo esse podcast que eu adiei por tantos motivos, como preguiça e faculdade. Na verdade, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu já tentei fazer um podcast antes, mas ele durou um total de 2 dias. Esse daqui não vai ser esse caso. Eu espero que dure bastante tempo e que a gente tenha várias conversas aqui muito bacanas. Hoje a gente tem como primeiro tema a série Falcão e Soldado Invernal da Disney Plus e as implicações internacionais que a Marvel criou nesse mundo pós-Guerra Infinita. Eu tenho 2 ilustríssimos convidados que vão papear comigo hoje sobre a série. Primeiro, antes de pedir para eles se apresentarem, obviamente, eu vou dizer que aqui vai ter um pouquinho de spoiler, mas não muito, mas um pouquinho sim. E é isso, um papo aqui sobre relações internacionais e uma série da Disney. Então, convidados, por favor, se apresentem da forma que vocês quiserem. O palco, o microfone é de vocês. Olá, boa tarde a todos, a todes. Newton, sou, vamos dizer, estudante inveterado, correndo muito trecho por aí pelas bandas do sertão baiano, mas atualmente estou concluindo meu mestrado em Relações Internacionais aqui pela Universidade Federal da Bahia e disposto a sempre correr trecho. Vamos prestar atenção, ver o que a gente consegue tirar aí dessa série, o que a gente consegue extrair de informações interessantes dessa série. Se tiver spoiler e você ainda não assistiu a série, pelo amor de Deus, assista, se você ficar chateado com spoiler, assista pra você não ficar chateado com a gente, né? No caso que a gente ocasionalmente vai dar. A gente vai entregar algum spoiler. A gente tá avisando. E de resto, vamos debater e bebam água. A gente tá avisando. Amém. Gente, meu nome é Júlia Pedroso. Sou formada em RI também, junto com essas duas belezas que estão aqui com a gente no podcast. Deixa eu ver. Sou Marvete, tá? Assim, agora Marvete do MCU, tá bom, gente? Não me julguem se eu não li todos os quadrinhos do mundo, porque é impossível. Uma nerdzinha quase, gosto muito de ler, não sei o que, essas coisas. Nunca pensei que ia ser convidada pra um podcast, mas já tô aqui querendo ir pra vários. Tô amando. Isabela, por favor, me chame pra vários. E é isso, gente. Espero que vocês curtam o episódio. Vamos lá. Vou chamar mesmo. Bom, eu também tenho que me apresentar, né? Que eu falei só meu nome e esse é o primeiro episódio. Tem gente que talvez não me conheça. Meu nome é Isabela e eu sou internacionalista, tenho 23 anos, sou aqui de Salvador, Bahia, Brasil. Estou vivendo nesse século 2021, da melhor forma possível, assim como todos nós estamos. Não sei mais o que eu posso dizer sobre mim, além de que eu gosto de ver filmes, séries e escutar música dos Estados Unidos, assim como todo mundo, mas eu também sou bem crítica aos Estados Unidos, então eu vou meter um pauzinho aqui nos Estados Unidos, porque é de lei. É isso, eu espero que o pessoal goste aqui da discussão que a gente vai travar, mas vamos começar então. Primeiro, como é que a gente pensou em fazer esse episódio, né? Eu tava há muito tempo falando que eu queria fazer um podcast. Newton já sabia dessa minha ideia há bastante tempo também. E aí a gente tava no Twitter, porque a gente vive no Twitter, e eu tinha comentado que eu não tinha entendido direito de que forma que a Marvel construiu esse xixi é ótimo. Esse sistema internacional da série Falcão e Soldado Invernal, porque eles criaram um conselho global aí pra falar sobre refugiados, migração, e a gente vai explicar também o que é que aconteceu pra eles fazerem isso, né? Isso aconteceu. Mas aí foi isso, eu tava confusa. Júlia ficou confusa também. E aí, Newton explicou pra gente o que aconteceu, porque ele entendeu, graças a Deus. E aí, foi isso. Essa foi a ideia de fazer esse primeiro episódio aqui sobre essa série em específico. Do que essa série fala exatamente? Vou pedir para que meus convidados expliquem em um tweet o que é Falcão e Soldado Invernal. E depois eu faço a minha versão, que vai ser um pouquinho mais longa. Pronto, em um tweet, Falcão e Soldado Invernal são 2 bissexuais brigando
porque um deles, o ex, faleceu, deixou um legado. O ex do mais velho, né? Ficou... Ele está triste porque ele não quer seguir com o legado dele, e aí aparecem os refugiados e todo mundo começa a ter um sexual tension. Meio legal, assim, meio engraçado. Perfeita explicação. Eu acho que, assim, não precisa nem... Vamos terminar agora o episódio, tchau. Não, sério. Gente, eu tenho uma teoria que todo mundo é bissexual, gente. Então, assim, pra mim, Buck Barnes é o rei do bisexual tension, com todo mundo, tá? Então podem me julgar aí, quem estiver assistindo. Com Mas certeza. aquela cena com o bolo, gente, ninguém me convence. Ninguém me convence. Aquela ceninha com o bolo. Muito bom, muito bom. E você, Newton, o que você diria que é a série? Explicando em um tweet. Eu diria mais ou menos o que a gente disse. Cara, a gente já pode encerrar. Já Assim, pra diferença... Eu fico até com medo de falar de diferenciar de Júlia, mas eu entendi Falcão Cidade Invernal como uma série que vai tratar sobre o legado. Aí o legado do Capitão América, quem vai carregar o escudo, quem vai carregar aquelas cores vibrantes, o grande dever e o dever de ser o, como é que se diz, o marido de Buck e tudo mais. Isso, exatamente. Mas eu entendi como uma série sobre o legado, sobre esse grande legado que é esse legado que é carregar as cores e o símbolo do que é ser um Capitão América. Do que é... Eu acho que ninguém imaginou, né, pelo menos no universo Marvel, ninguém imaginou que depois o Capitão iria passar, né, o escudo. Então ficou esse questionamento. Principalmente porque bichinho, ele não... ele não quis aceitar, gente. A pessoa literalmente teve escudo assim de mão beijada e ele ficou se questionando, né? Ficou se questionando se ele merecia. Pois é, ele ficou se questionando, né? Se ele poderia e tal. Então, os primeiros episódios, eu acho que foca bem isso mesmo. Dessa questão do merecimento de ser o Capitão América ou não, né? Minha definição seria a seguinte, eu concordo com as definições de vocês, mas só pra explicar pra quem não viu a série e não quer ver, só quer ver a nossa discussão aqui, muito obrigada, vocês são ótimos apoiando aqui o podcast. Mas enfim, a minha definição seria a seguinte, depois dos acontecimentos da Guerra Infinita, né, do estalo do Thanos, que pra quem não assiste os filmes da Marvel, foi mais ou menos assim. A motivação do grande vilão da Marvel era apagar metade da humanidade em um estalo com uma luva mágica. E foi isso que ele fez. No caso, metade da vida do universo. Não só da humanidade, mas do foi os bichos, foi tudo. Verdade, desculpa, até animaizinhos. Desculpa te interromper, Bela, mas só essa... Não, menino, é isso mesmo. É porque, assim, eu já vi esse filme há tanto tempo que já esqueci. Mas mas você tá super certo. Foi, tipo, 50% de toda a vida do universo inteiro. Então é muito dramático. E aí, no final, é claro que o bem venceu e conseguiram restaurar todas as pessoas, menos o Homem de Ferro. Se outra pessoa morreu, eu não sei. Além da Viúva Negra, claro. Mas não lembro. Existe mais alguém que morreu depois? Gamora. Ela morreu também. Mas foi mesmo, ela voltou. É mesmo. Então a gente meio que isso é verdade. equilibra. E Steve ficou no passado, ele resolveu não voltar depois que salvou o mundo. Ele falou, foda-se, já fiz minha parte, vou ficar aqui, curtir os anos. Ele, na verdade, começou a receber do INSS, e aí ficou velho, não sei o quê. E aí ele voltou pra dar o escudo pro Sam Wilson, que também é conhecido como o Falcão. Lembrando que ele não recebeu o INSS, porque nos Estados Unidos não tem saúde pública, tá, galera? Não tem saúde pública nem aposentadoria, porque então... precisa daquele país. Uma forma de dizer aqui que ele se aposentou, né? Inclusive, a gente descobriu nessa série, eu não sei se foi nessa série ou em WandaVision, que o Homem de Ferro não pagava foi nessa série, porque o Sam não tem dinheiro nenhum, ele é quebrado. O Homem de Ferro não paga pros heróis, ou seja, eles vivem de quê? Fica aí o questionamento, né? Não sabemos. Eu achei isso absurdo quando ele falou isso na série. Eu fiquei, gente, como assim? Eles não recebiam um salário?
Homem de Ferro era tipo assim, eu dou moradia, eu dou comida e vocês se fodam aí agora, né? Mas tudo bem. É isso, tá moradia com seus toba pelo planeta, mas então só isso. Aí ele fala assim, o sonho que você ganhava, porque esse ano eu ganhava como tenente da Força Aérea. Fala assim, meu amigo, você tá na linha de frente. Ou seja, salário mínimo. Salário mínimo. Mas é isso. Que situação. Aí, na série, a gente também tem o Bucky, que antes era um super soldado de uma organização nazista, mas hoje em dia ele é apenas um idoso de 100 e poucos anos que não sabe flertar. E é isso, voltando pro ponto aqui, que a gente tava falando, que a série é justamente sobre esse legado do Capitão América, que eu vejo como se fosse o próprio legado dos Estados Unidos, né? Porque é a forma como eles querem colocar que o Capitão América é a ideologia dos Estados Unidos, do sonho americano e tal. E aí a gente vê o Sam doando o escudo do Capitão América, que é feito de vibranium puro, ou seja, custa $1 zilhão. Porque ele sente que esse escudo não pertence a ele. Ele sente que o peso de ser o Capitão América não é um peso que ele pode carregar, porque ele não seria aceito pelos cidadãos americanos, já que ele é negro. O que a gente pode falar sobre essa questão que é tratada na série? Vocês acham? Provavelmente se ele simplesmente tivesse pego, né, o escudo, logo quando ele ganhou, ia ter, né, uma leve slashing, né, de racismo no Twitter, do Marvel MCU. Então, assim, errado ele não tá. Agora, eu achei o jeito que eles exploraram muito bem, porque eu lembro que quando eu assisti Guerra Civil, naquela... Não sei se vocês lembram, na cena inicial, o Bucky, ele tá resgatando o Serum, né? Ele... Resgatando não, né? Ele tá roubando o Serum de Stark, pai. E aí eu sempre fiquei pensando, né? O que é que fizeram com aquilo, né? Então eu achei muito legal eles mostrarem que tiveram outras tentativas de outros soldados. Porque a gente sabe, né? Era muito estranho o fato de nunca terem tentado novamente ter outro Capitão América, ter outro Super Soldier. E ficou bem legal. E as cenas de Isaiah são, assim, sem comentários. E eu acho que dá pra fazer um paralelo, inclusive, com aquela polêmica que aconteceu com a Xuxa, dela ser a Xuxa Mengele, né? Querer testar coisas em humanos. E o racismo que tem nessa ideia, né? Horrível. Porque foi justamente em um homem negro que eles testaram o soro que deu certo. E a gente sabe que não é a primeira vez também, né? Durante a história toda da humanidade, essa eugenia que chama, gente... Não lembro. De testar coisas em pessoas negras acontece há muito tempo. A gente sabe que no período escravagista aconteceu muito isso. Muito da ciência evoluiu, entre aspas, né? Porque isso era feito com as pessoas escravizadas. Então... Exato. Assim, eu gostei também da forma que eles exploraram, da construção do Sam. O Sam também não se via como aquilo e não portador desse escudo por uma série de questões, e provavelmente isso tá dentro dele, essa questão racial de não entender que talvez o homem negro não fosse entender que o homem negro não fosse de carregar esse legado do Capitão América. E o Senado dos Estados Unidos dá uma resposta rápida para ele, que é fazendo um agente americano, que é trazendo um agente americano, que é uma quase que do Steve Rogers. Por sinal, o ator que interpreta o agente americano é filho do Kurt Russell. Eu fiquei olhando pra cara dele uns 40 minutos e vi que a cara é a mesma. O Kurt Russell, que interpretou Ego. Eu olhei assim, foi esse moleque tem uma cara parecida, tem uma cara conhecida. Quando eu fui olhar, era de Kurt Russell. Mas, fechando parêntese, então a resposta do Senado dos Estados Unidos é muito um agente americano que seria uma cópia fiel do Steve Rogers, que é o homem alto, o homem de ombros largos, o homem louro, um padrãozinho, sabe? Um padrãozinho. Então, o Sam, ele não se enxergar naquilo, não se enxergar como portador do escudo, também tá ligado ao legado que é real do Capitão América, que é o de representar os Estados Unidos por sua essência. E e o interessante é que ele começa a perceber, ele conhece o Isaiah. E o interessante quando o Isaiah vai aparecer, que ele fala que foi feito vários testes, mas nele foi um dos... E por ele ser negro, ele virou rato do laboratório. Então, passou 13 anos sendo feito teste, refeito teste, para tentar entender
Então é interessante, é bonito, é legal ver no final o Sam levantando o escudo, ele entendendo, ele tentando construir um novo legado para ele depois disso. Trazendo aqui para fora, como a gente vai fazer, né, com o Partido Democrata eleito nos Estados Unidos, agora a gente vai as pessoas trans vão bombardear as pessoas lá na Síria. Os negros vão, agora é o negro que levar a guerra para o outro canto, não é só o branco, mas não. Exatamente, toda fake news de que agora os antifas vão educar suas crianças. Gente, meu Deus, toda vez que eu vejo alguém comemorando que a Kamala Harris vai mandar um míssil pro Oriente Médio, eu fico, gente, por favor, pelo amor de Deus. É isso que é o preço que a gente paga por ter internet em 2021. Sim, é tudo que os liberais queriam. Destacar especificamente em cima dessa parte é também a compreensão do Buck de que a ele não cabe esse legado. Talvez por ter sido soldado invernal, talvez pelo peso que é ter sido soldado invernal, porque nos quadrinhos, tanto o Sam quanto o Buck já carregaram o escudo, já foram Capitão América. Só que para a construção do cinema talvez não fosse interessante você ter o soldado invernal Capitão América, mas na série ele flertou o tempo todo com o escudo também. Foi com atenção bissexual, mas atenção biscudo. É verdade. É porque o escudo também é como se fosse a única coisa que sobrou do amigo dele, né? É isso que ele fala. E eu acho que não ficaria bonito na construção de personagem da série que ele, como eu disse no começo, o Soldado Invernal era ele, mas também não era ele, porque ele estava sob comando lá da organização nazista Hydra. A Hydra estava controlando ele, então a gente vê também o debate interno dele do que era ser o Soldado Invernal e do que ele precisa fazer agora para pedir desculpa para as pessoas pelo todo o mal que ele causou, né? Tem a cena que ele percebe que o vizinho dele, que é a pessoa que trata ele com gentileza, que faz companhia a ele, teve o filho assassinado. E quando ele conta que aconteceu isso com o filho, o Buck percebe que as histórias são entrelaçadas com uma história que ele teve enquanto soldado invernal de assassinar um inocente, que era o filho desse vizinho. Eu acho que Bucky tinha muita coisa pra lidar ainda antes de parar e pensar, pelo menos no universo do MCU, que ele poderia ser o Capitão América. Acho que ele tinha muita coisa pra entender, né, nessa questão de se foi realmente ele, se realmente ele tinha uma escolha. Porque o que eu achei massa daquela cena foi que, mesmo ele estando como soldado invernal, ele hesitou um pouco, né? Ficou aquela dúvida se ele realmente escolheu matar o garoto ou se não, né? Então, assim, eu acho que é muito dessa briga interna dele com ele mesmo, até que ponto ele realmente tinha consciência do que ele fez, né? Até que ponto ele tinha uma escolha. Agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse sistema internacional da Marvel. Newton, por favor, você que fez a análise toda. Se você quiser explicar aí pra gente o que aconteceu. Se eu ficar um pouco se insistir no tecniquez, vocês me puxam a orelha. Sem eu vou problema. tentar reduzir. É importante a gente dizer que, se bem me lembro, é só nos filmes do Capitão América que ele vai trazer alguma coisa de sistema internacional, que ele vai fazer algum debate acerca do sistema internacional. O Guerra Civil, o Capitão América 2, o Capitão América 1 que se passa na guerra da SHIELD, se tornando, como é que se diz? Se tornando meio que a polícia do mundo, a chibata do mundo, né? Não sei das quantas, para tentar corrigir o mundo inteiro, com um avião com capacidade de atirar em todo mundo que fosse ameaça. E no terceiro filme... É isso, eu acho que no filme dele trata bastante sobre essa parte internacional, mas não vamos esquecer que o Capitão o quê? O próprio Homem de Ferro trata sobre isso também na indústria armamentista e tal. Então acho que tem essa parte também, mas principalmente o Capitão América fala sobre isso bastante. E o terceiro, que vem com os acordos de Sokovia. A Guerra Civil, que vem com o acordo de Sokovia, todo e qualquer estrago que os super-heróis pudessem fazer, ou que os super-heróis fizeram, ou que os super-heróis fossem fazer, ou seja, submeter meio que, se bem me lembro, era a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, as ações dos super-heróis. O interessante é que vai vir na Guerra Infinita o estalo de Thanos, que ele faz com que metade da população do universo, né,
que o Thanos faz de reequilibrar o uso de recursos por parte dos seres vivos, de uma forma geral. Então, quando a gente imagina, a gente vai ter um gap na Marvel de 5 anos em que a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe como é que foi o arranjo. A gente vai ter uma resposta agora com o filme mas a gente não tem uma resposta ainda parcial, né? Que a Viúva Negra vai ter um foco maior nela. Pois é. Essa parte de 5 anos que a humanidade ficou aí. A humanidade e o universo inteiro ficou aí pela metade. Me lembra muito uma série que se chama The Leftovers. Não sei se vocês conhecem essa série. Mas é uma série da HBO de 3 temporadas. Sim, eu estou aqui fazendo uma propaganda de The Leftovers. Quem me conhece sabe que eu vou falar dessa série todas as oportunidades que eu tiver, em que o estrago não é tão grande, de 50% da humanidade, mas acontece do nada. Inclusive, acontece no dia 14 de outubro, que é meu aniversário. 2% da humanidade simplesmente desaparece. E aí, essa série trata sobre isso. Como que os humanos, como que as pessoas vão lidar com essa perda tão repentina. Assim, do nada, ninguém tem uma explicação. É uma série do J.J. Abrams, que fez Lost também, e, enfim, outros filmes. Então, vocês sabem que o negócio não é bem resolvido no final. Mas essa é se eu não me engano, tem o David Lindelof também, que tá mais famoso hoje em dia por causa da série de Watchmen. O final, não vou dizer aqui o final, na verdade, mas a série não é pra falar. Tipo, a série não é pra explicar o que aconteceu desses 2% das pessoas acabarem de desaparecer e nunca mais voltaram. É sobre o que resta de nós, os 98% que ficaram. E é bem bacana isso. Então, Newton, pode continuar aí sua explicação, por favor. Eu vou assistir depois The Leftovers, muito boa. É dramática, bem dramática, viu, galera? Então, assim, que vai ter só, talvez o filme de Viúva Negra vai conseguir trazer algum tipo de resposta, ainda que vaga, do que aconteceu nesse momento, nesse intervalo entre a Guerra Infinita e o Ultimato. E olha lá, viu? Porque o filme dela é sobre... na verdade, o filme dela é um flashback. O filme dela não vai tratar do que aconteceu nesses 5 anos. Se eu não me engano. Eu entendi que se passaria nesse período, mas se não passar pela desinformação, pela má informação. Mas, assim, quando a gente volta pro Ultimato, pro Endgame, o que a gente percebe primeiramente? A humanidade passou esses 5 anos se reconstruindo. Então, esse tanto economicamente, politicamente, eticamente, para tentar lidar com essa questão do sumiço repentino de essa população toda. Então a gente vai perceber o Steve Rogers sendo meio que tocando o grupo de apoio para as pessoas, de ajuda para as pessoas lidarem com esses desaparecimentos, e a gente vai perceber várias outras situações ali específicas que é para lidar com isso, só que não fala como é que o Estado se reorganizou, como é que foram feitos os arranjos, os rearranjos para que o mundo ou que o sistema internacional se virasse sem esses 50% de pessoas que sumiram. Então também não fala de onde foi, também não é assim, para virar e falar assim, olha, já com desaparecimento, pode desaparecer mais gente de determinado país, mais gente de determinado país. Se a gente for jogar na estatística pura e simples, por exemplo, desapareceu mais gente da Índia do que vamos dizer assim, do Quênia, por conta em quantidade, né, em quantitativo. E quando o Hulk dá o estalo de volta, ele vai gerar um problema. A gente já tem um rearranjo estabelecido, então as pessoas já se restabeleceram depois de 5 anos, os estados se reorganizaram depois de 5 anos, só que com o retorno dessas pessoas, as coisas têm de ser refeitas por completo. Então vocês imaginem o seguinte, lá eles falam, quando o Sam vai tomar um empréstimo, o banco ele fala, vai negar empréstimo porque você não teve renda nos últimos 5 anos. Ele fala, mas eu não existi nos últimos 5 anos. O que é um absurdo, né? Porque ele não estava existindo. É um absurdo. Então, a gente pensa que tem esses rearranjos todos para lidar com esses 5 anos. Então, por exemplo, assumiu a família inteira. A casa delas passou para o Estado vendeu, alojou outra família. A família voltou. E aí, o que eu vou fazer com essa casa?
Se as pessoas vão ficar desalojadas, essas pessoas que estavam ali vão ficar desalojadas, ou as pessoas que eram donas das casas antes vão ficar desalojadas? Vamos dizer assim, seguro-saúde, aposentados. O Estado tem que arcar com a aposentadoria daqueles que retornaram, os aposentados que retornaram, que já tinham direito. Herança, tudo, imagine toda uma estrutura de Estado tendo que ser remodelada porque uma grande parte da população voltou desapareceu do dia para noite e voltou do dia para noite. Então é óbvio assim. Aquilo foi tão real, gente. Foi tão coisa de banco que eu não consegui nem dar risada do humor, sabe? Porque é bem coisa de banco mesmo. Você tá lá pedindo ajuda, enfim. Porque essa é a base do sistema capitalista. O capitalismo não vai se manter se não houver essa desigualdade. Então, a série... É engraçado que eu acho que o livro Realismo Capitalista, que eu tenho aqui, eu ainda não terminei de ler ele, mas é um livro do... Putz, eu esqueci o nome do cara agora. Mas esse livro trata exatamente dessa coisa que o capitalismo faz de sempre se adaptar. E nos filmes é sempre assim. Você tá em uma realidade em 2050, mas os Estados Unidos continuam lá. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência. O capitalismo ainda é o sistema que as pessoas utilizam, né? O mundo utiliza para mover a rodinha. E a desigualdade permanece, porque o capitalismo sempre se adapta a essas questões. E se a gente pensar, né, a mesma premissa funciona para agora. O mundo com certeza tem recursos para voltar a acolher essas pessoas. Porque pense aí, o mundo continuou produzindo, né? O capital continuou produzindo em grande escala para muito menos pessoas, né? Para sobreviver com muito menos pessoas. Então, ele com certeza poderia absorver essas pessoas que voltaram, né? Depois desses 5 anos. Eles realmente só não querem, só não sabem ter essa discussão. Exatamente. Aí é que a gente pensar o seguinte, que vai se adaptar, mas não tem uma vontade ainda de fazer uma adaptação, de fazer uma acomodação para lidar com certos tipos de problema. Então meio que vai empurrando para frente. O sistema ele vai empurrando para frente solução, pode ter algum tipo de solução. E nesse sentido, só para continuar aqui o argumento, no momento que tem o Estado, o sistema, os países vão passar a lidar com essas pessoas todas que voltaram, vai ter uma série de problemas, então os países vão agir, vão jogar pressão em cima do sistema internacional. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então quando eles vão jogar pressão no sistema internacional, de que maneira? Desalojando algumas pessoas real, de pátria, de ideia de nacionalidade, e fala assim, a gente não sustentar essa galera, a gente vai transformar eles em refugiados, transformar eles em estranhos, em figuras que não são bem-vindas, em pessoas que não são bem-vindas, e a gente não vai acolher essas pessoas. E é por isso que vai ter a tal da criação do conselho. Eu entendi que o conselho ele vai... Isso, eles criam o GRC, que é o Global Repatriation Council, que seria algo como um Conselho Global de Repatriação, que é essa organização internacional estabelecida pelos governos mundiais, né, que seria responsável por remanejar essas pessoas depois do blip, e também gerir esses recursos para refugiados e pessoas que estão em migração por causa desse acontecimento. O interessante é que ela vai ter uma dupla função, que seria, vamos dizer assim, ela vai discutir não apenas a repatriação, mas como vai financiar os estados para que isso possa fazer uma repatriação. Então seria mais ou menos, não apenas um conselho, tipo o Acnur da vida, como também poderia ser um conselho do estilo, poderia ser algum tipo FMI, para virar e falar, a gente vai financiar também as balanças de pagamento dos estados, para que os estados possam receber essas pessoas de volta. E aí que vem as duas primeiras armadilhas. Primeiro, o sistema internacional é lento. Isso aí a série faz essa crítica. O sistema internacional é lento. Aí a gente vai pegar os sinais, todos eles vão dizer que o sistema internacional é lento. Lento no sentido de quê? Que a gente o sistema internacional vai sempre tentar buscar um consenso. Então as discussões se arrastam. São feitas. É verdade, não tinha pensado nisso. Uhum. E devido a
diferença que existe entre todos os atores do sistema internacional, é muito difícil acontecer um consenso. E é muito difícil isso ser feito de forma rápida, da forma que as pessoas precisam, né? Exato. E aí que a segunda coisa, essa que é interessante. Então, já que se arrasta, você vai criando um problema, que é como receber essas pessoas, como lidar especificamente com essas pessoas que estão desalojadas, que foram desalojadas por ação do Estado do Blip. E é nesse sentido que vai surgir a organização que é contra, é contra esse, pelo que eu entendi, é meio que contra esse rearranjo, e eles também fazem a campanha dizendo que a vida estava antes do Blip, no caso do Estado do Hulk, não do Estado do Thanos. Mas isso aí já vai ser uma discussão mais pra frente. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre essa organização, que é os Flag Smashers, né? Seria algo como esmagadores de bandeiras. Mas aí, essa organização que foi criada pela Karli Morgenthau, que é que é a vilã da série, seria a vilã da série, uma das, que seria uma adaptação de um vilão que já existe nos quadrinhos, pelo que Newton me falou. Mas o que acontece é que esse vilão nos quadrinhos é muito unidimensional. Ele literalmente só quer acabar com as bandeiras ou algo parecido com isso. Ele é um vilão antinacionalista, pelo que eu entendi. Na série, a Karli é muito mais aprofundada como personagem. Ela é dada uma família, é dada uma personalidade a ela, uma motivação. E aí a gente pode falar um pouco mais dessa motivação, porque eu tava falando aqui antes da gente começar a gravar com o Newton, que ela tem o sobrenome Morgenthau, e a Marvel perdeu aí a oportunidade de fazer um vilão baseado na teoria realista de Hans Morgenthau. Seria interessante. Mas não, ela é muito boazinha. Sim. Eu pensei isso, gente. Eu gosto de conversar com o internacionalista por causa disso, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, será, gente? Ela vai ser realista, não sei o quê. Poxa. Poderia, né? Antes da gente entrar, eu só quero chamar uma atenção. Vocês repararam quantos membros tinha o conselho? Quanto tempo tinha o conselho? Quantos membros? Era bem petit comité, na verdade. Eu acredito que tinha menos de 20 países ali. Não sei. Era bem petit comité. Acho que coube em 2 helicópteros, não foi? Pelo que eu lembro. Em 2 helicópteros. É verdade. Não, mas 2 helicópteros... Não, mas não era só 2 helicópteros. Eram 2 helicópteros e uns 2 caminhãozinhos, eu acho. Não, tinha bem menos, pô. Acho que não tinha nenhuma. Não tinha nem uns 10 pessoas, né? Naquele conselho. Exato. Então, por isso que eu falo que a gente chama atenção, que é um petit comitê, é uma coisa bem, bem pequena, que dá a impressão que o conselho ele não estava tentando resolver o problema no mundo inteiro, mas em países muito específicos. E a série mostra apenas o leste europeu. A série não mostra a questão dos retornados, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, que é outro canto que a série se passa, nem Madripoor, que é outro canto que a série se passa. Mas só mostra o leste europeu e dá concentração no sistema internacional para a resolução do problema só no leste europeu. Porque faz a gente pensar, não teve na África, não teve na América do Sul, América Latina, tá esse debate. Não, eles não se importam. O norte global vai se resolver sozinho, exatamente. Para mim, esse DRC tá mais próximo da OCDE do que de outra organização de caráter universal. Um petit comitê ali dos países... O Clube dos Países Ricos, sim. Por isso que eu achei muito legal essa ideia desse DRC servir como se fosse um FMC, não é mesmo? FMC o quê, meu Deus? FMI. Tô confundindo os negócios tudo já. E é engraçado, desculpa ter te interrompido, mas é engraçado essa coisa da regionalidade, que é justamente onde as pessoas focam mais nas questões dos refugiados, né? As pessoas acham que o grande problema da Europa hoje em dia
é a migração, que os países da África estão invadindo a Europa. Uma grande ideia racista e xenofóbica que existe de que a pressão migratória na Europa é fortíssima, enquanto a América Latina tá aí com mais de 1 milhão de venezuelanos se movendo pelo continente, e a própria África, que tem o maior problema de imigração é lá mesmo, intracontinente. Porque a gente não pode deixar de pensar que tem interesse nisso também, né? Com certeza tem interesse nesse caos que tá se tornando. Carly foi só uma previsibilidade, né? Uma coisa que todo mundo já imaginava. Com certeza vai acontecer aqui, vai ter uma revolta ali, mas a gente aguenta o tranco, né? É isso. Então eles meio que criam esse JRC, que é o Conselho Global de Repatriação. E ele cria uma dualidade entre o JRC e os apátridas. Vamos dizer, os apátridas, então eles foram excluídos dos convívios de pátria, enquanto o JRC está tentando reconduzir eles a algum tipo de pátria. Eu acho que pode ser uma viagem minha, mas meio óbvio, né? Você fazer o JRC em contraposição ao Conselho de Repatriação em contraposição a uma pátria. E aí, falando um pouquinho mais sobre esse grupo da Carly, ela ele é um grupo bem, eu diria, como é que eu posso falar isso? Ele é meio diverso, de todas as formas possíveis. Tem ali crianças, tem idosos, tem pessoas que você vê que são de sotaques diferentes, tem sotaques diferentes. Um cara tem um sotaque mais britânico, ela tem um sotaque mais europeu, assim. O outro era, pelo que eu entendi, estadunidense, e aí foi parar lá também. E essa movimentação que acontece é uma movimentação internacional. Acaba que esse grupo dela, por causa da internet, por causa dessa amplificação das vozes através da internet, para todos os cantos do planeta, apesar de que a série realmente focou bastante no leste europeu ali, principalmente. Mas a gente vê que eles têm os símbolos deles, né, daquela mão com o globo no centro, e o próprio lema, que é One World e One People. One World, One People. É um mundo, um povo, um só povo, né? Só um parênteses, Bela. Quando eu comecei a assistir a série, eu não tinha entendido muito ainda, né, o que tava rolando. E eu fiquei um pouco na dúvida se a Carly era uma das pessoas que tinha sumido no blip, ou a das que estavam vivendo naquela situação, né, durante os 5 anos, né, onde ela se encaixava no JRC, porque durante toda a série mostra ela entrando nos campos, não, né, nas instalações, né, onde aqueles refugiados ficam, o tempo todo ela confraternizando com essas pessoas, e aí eu pelo menos fiquei um pouco confusa, né, na onde ela se encaixava. E quando você falou agora da diversidade das pessoas, uma das coisas que eu imaginei também durante a série foi isso, é que eu duvido muito que o movimento migratório da população em geral tenha diminuído. A gente sabe que, independente de como a situação está em um país, as pessoas migram. Tem gente vindo pro Brasil, apesar de tudo que tá rolando, tem gente saindo daqui. Então, mesmo com o blip, eu acho que o mundo se adaptou não só a isso, eu acho que as pessoas ficaram mais abertas aos imigrantes, né? Aos migrantes. Então, eu fiquei pensando nisso também, que muitas vezes, apesar daquela regionalismo, né, de ter se concentrado, foi uma ideia da Marvel também de mostrar, olha, lembra aqueles refugiados que estavam ali na Europa? Eles foram acolhidos, sabe? Tipo assim, aquelas pessoas estavam lá sofrendo, mas aí elas finalmente puderam exercer o emprego delas, que elas já tinham nos seus países de origem. A gente sabe, né, que refugiado tá dando pra voltar pra casa, né? Eles querem mesmo que a guerra acabe no país deles e que eles possam voltar, né? Mas uma das coisas que eu percebi foi isso. Eu acho que eles tentaram romantizar um pouco a coisa também. De falar assim, olha, a gente acolheu todo mundo mesmo, a gente era um povo, a gente era uma nação, todo mundo em luto pelos perdidos. E agora o pessoal voltou e a gente não é nada mais, né? A gente que foi tão acolhido não é nada mais. Então eu acho que é aí que a Carly entra, né? A revolta dela e da maioria das pessoas é essa. Tipo, agora a gente é descartável, né? Agora que a gente ajudou a reconstruir esse país, agora que a gente tava aqui, agora a gente é descartável, a gente pode simplesmente voltar pra onde a gente veio.
nesses 5 anos, eles com certeza, eles serviram pra tapar o buraco de empregos, enfim, toda a produção fabril dos países. E aí agora eles não servem mais. Então eu acho que essa ideia de ser um pouco confuso também, pensando aqui agora, é até proposital, né? Porque aí é onde fica a linha, né? Quem são realmente os apátridas e quem são os refugiados, né? Entre aspas, né? Quem são as pessoas que sumiram, quem foram as pessoas que estavam nesses 5 anos. Fica um pouco confuso mesmo. Eu acho que talvez tenha sido um pouco dessa ideia também, sabe? De mostrar que até as pessoas que sumiram podem estar satisfeitos, né? Podem estar pensando, poxa, o mundo se virou bem sem a gente, por que a gente não pode continuar se virando bem também, sabe? Agora que a gente voltou. Então eu acho que pode ter sido uma ideia da Marvel, né? Ter sido confuso desse jeito. Ou então deu certo, né? Foi um tiro pela culatra que deu certo. Não explicaram direito e o negócio funcionou, né? Tem sempre os doidos que nem eu que analisam tudo e acham que tá tudo no roteiro, né? Que nem nós. Porque eu duvido que eles pensaram em todas as coisas que a gente tá falando aqui, mas... A primeira coisa que eu pensei no primeiro episódio foi, que massa, estão falando de espaço aéreo, gente, olha. Falcão não pode entrar em todo o país, como a gente acha que pode. Não, a gente pode entrar nessa questão também, porque aí eu fiquei pé da vida, porque eles colocam a Líbia como se fosse a coisa mais perigosa do mundo. Meu Deus, não entre na Líbia. Sendo que, assim, se não tivesse o Obama, a Líbia tava de boa, né, meu filho? Vocês que bombardearam a Líbia achei genial. Com o governo de lá, mesmo que seja um governo ditatorial, mas enfim, caraca, velho. Porque a Obama e a OTAN, né, foram responsáveis por fuder com a Líbia fuder com a Líbia real. Tem uma coisa interessante, eu não sei a impressão que eu, mas pra mim a Carly não sumiu no estado de Thanos. Ficou pra mim mais claro no final. No final que foi esqueci o nome da chefe de Madrid. Ela que deu o soro pra Carly. A Power Broker. A Power Broker. Que é a minha personagem favorita, que é a minha personagem favorita, eu esqueci o nome dela. Que maravilha. Sharon Carter. Isso, Sharon Carter. Porque Sharon eu gosto, Carter. na verdade, da atriz. Eu gosto muito da atriz. Porque ela fazia uma série ótima que era Revenge. E, enfim. Revenge era genial. Nossa, você assistiu, né? Muito boa. Eu assisti alguns na Globo, dublado, mas assisti. Isso, na Globo. Ai, bons tempos, meu pai eterno. Mas enfim, eu gostava muito dessa atriz. E essa... Eu gostei muito da Cheryl ser vilã, gente, porque eu achava ela tão sem graça naquele filme Capitão América. Eu achava ela tão sem pé, sem cabeça, vivendo na sombra de Peggy, coitada. Eu achei genial ela ser o Power Broker agora. Cara, eu achei mais ou menos. Eu achei uma sacada, assim, meio capenga da Marvel. Porque a motivação dela pra ser vilã é que ela odeia os Estados Unidos agora. Porque ela... Mas é uma boa motivação, gente. Não, Tem muita gente aí que seria um fosse super vilão. Essa seria a minha motivação. Mas tem também a ideia de que ela não é ela, né? Que ela faz parte da Guerra Infinita. Ou Infinita, meu Deus, Guerra Secreta. Aí é foda, porque a Marvel quebra a gente, né? A gente... Eu adorei essas teorias. Eu gosto também. Mas, se a gente for pensar assim, qualquer pessoa pode ser qualquer pessoa, porque pode ser um Skrull. Então... A ideia é essa, Bela. Abraçar o caos. Isso, velho. Afim. É isso. O que a gente tava falando antes disso, da gente falar sobre a Cheryl mesmo? Da Líbia? A gente tava falando do primeiro episódio, que mostra essa questão de não entrar no espaço aéreo líbio. Porque, meu Deus, muito perigoso. E a Marvel usa... É engraçado demais, gente, que a Marvel usa aquele filtro amarelo, porque a gente tá no Oriente Médio nesse primeiro episódio, né? Claro que precisa ter aquele filtro que tá tudo sujo. E aí, eles mostram... Volta pro filtro azul. E eles mostram o cidadão do país que ele está lá, acho que é a Tunísia, falando com o Falcão em árabe. O Falcão responde em árabe e o cara está agradecendo o Falcão. Quando é que um cidadão tunísio do Oriente Médio vai agradecer um soldado americano? Pelo amor de Deus.
Ai, eu amo a noia dos Estados Unidos de achar que eu acho que eles realmente acham que eles são os salvadores Não, da mas pátria, gente. Não é tem outra muito explicação. isso. Eles com certeza acham que eles são. Eles têm certeza absoluta. Isso tá dentro do sangue deles, essa crença de que... Não tem a cara de pau, Não. né? Não tem de falar assim, não, a gente tá fazendo merda, mas vou fingir aqui. Não tem essa cara de pau, porque eles realmente acreditam naquilo. Estou libertando essas pessoas. Libertando essas pessoas, exatamente. Porque não vamos esquecer que a Disney, ou seja, a Marvel, é um instrumento de propaganda mais forte que os Estados Unidos têm hoje em dia. Sim. Todo mundo aí usa a camisa do Capitão América com as cores dos Estados Unidos. Sim. Justamente porque é um simples... Há muitos anos, né? personagem de quadrinhos e, nossa, não tô fazendo nenhuma propaganda aqui. Imagina. Sim. A gente sabe, né, que esse soft power dele sempre foi muito forte. E eu acho que quando a Marvel se estabeleceu nessa questão do cinema, voltou muito. Com certeza. Muito mesmo. Como o Newton falou, né? Newton não, foi você, Bela, que falou, né? A primeira cena do Iron Man é ele no Iraque. Pois é. Entendeu? É a primeira cena, velho. É o cara pro Iraque. Vendendo Não tem pra onde armas. correr, é propaganda. Vendendo arma. E depois eles redimem, né? Depois eles salvam o personagem. O final do arco dele é ele se redimindo, salvando o universo todo. Então, poxa, tá vendo? A gente faz umas merdas, a gente vende umas armas. Mas é pro bem, galera. No final, Tony Stark é legal. Por isso que eu entendo a Wanda, quando ela era vilã, de que ela tinha um ódio profundo pelos Stark, justamente porque o míssel que matou os pais dela era das indústrias Stark. Porque ela entende que aquilo dali, uma arma de destruição em massa, que era produzido pelos Estados Unidos / indústria Stark, acabou com a vida dela. Ela não estava errada de se opor àquilo. Opor aos heróis, né? E aí já vamos pro Zimo, né? Que é essa questão de se opor dos heróis também. Ele é meio complicado, porque a Disney gosta de deixar os personagens nazistas likable, né? Pesado, né, velho? A Disney adora fazer isso. Caralho, pesado. Eu nunca tinha percebido isso, cara. A Disney adora fazer isso. Gente, eu não sabia não, gente. Chocada. Eu não sabia que nos quadrinhos eles eram assim, não. Nos próprios filmes do MCU, ele é um nazistão. Só que eles colocam um pouquinho, eles abaixam o volume um pouquinho de quando ele fala as falas nazistas deles, pra amplificar o meme. Sim. Então a gente acaba esquecendo que ele é um personagem nazista. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu esqueci mesmo. Eu foquei no arco dele agora, sabe? Tipo assim. Normal. Foda. Pesadíssimo agora. Tô aqui. Tô aqui na e eu disse... Exatamente. E eu disse que a Disney adora fazer isso porque é muito verdade. O que é a força do Império em Star Wars, se não for uma alusão ao nazismo, né? Ao Terceiro Reich. Enfim. A gente pode pirar aqui com várias dessas extensões de assunto, mas a gente tava falando do que antes? Mas é isso. O personagem nazista, nos quadrinhos, o Zemo é nazista mesmo. Ele não tem dois tipos, aquelas duas conversinhas da série, não tem. Não é nazistão pesado. Fica mais maleável, tem dancinha, tem. Como é que se diz? Ele é agradável. Tem sex appeal. Eu vou anterior, que a gente tava debatendo, que é essa questão do soft power, é porque, assim, eu sempre vejo nos quadrinhos os Estados Unidos, eles promovem, né, nessa questão principalmente de estabelecer alguns símbolos para deixar bem claro para o mundo que eles são salvadores. Então isso vai não só o Capitão América e o Homem de Ferro, os Vingadores, de forma geral, como a gente consegue puxar também para o Superman, para a Mulher Maravilha. A própria Mulher Maravilha, ela usa as cores ela é uma amazona de uma ilha mística, de um povo super poderoso, mas que usa as cores dos Estados Unidos para atacar tudo mais. Isso. O Superman é um alienígena que usa as cores um alienígena imigrante que usa
as cores dos Estados Unidos. Então, também não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É isso, o vestir as cores, o se projetar, que o Homem de Ferro também meio que algumas cores dos Estados Unidos. E se projetar para deixar... bota um dourado para sair um pouquinho, mas ainda assim, depois vem com a construção do Patriota de Ferro, que mais óbvio impossível. E ele projetar, não só surpreender no quadrinho, com a visão, esses criadores de conteúdo dos Estados Unidos vão passar de como se estrutura o sistema internacional. Porque pra gente que tá aqui do Sul, essa morosidade é bom. Meio que bom. Pra gente estar no Sul global é bom porque a gente lapidar cada vez mais os tratados para que sejam menos agressivos ou mais favoráveis pra gente. Então a resolução rápida, ela vai se dar de acordo com a vontade do país hegemônico. Eu acho que era uma citação aqui, se não me engano, é daquele... gente, esqueci o nome do secretário de Estado famoso dos Estados Unidos. Henry Kissinger? Kissinger, que ele fala que o passo mais importante do tratado é o começo. E geralmente, assim, os tratados eles levam em consideração as questões relativas à hegemonia que exerce. Então, o começo do tratado sempre vai ser ali meio que conduzido ou pelo hegemon ou pelos interesses do hegemon. Então, pra gente, um sistema internacional mais lento é vantajoso, que é o tempo que a gente vai brigando, é o tempo que a gente vai lutando para não apanhem tanto. E um sistema internacional mais ágil vai ser uma coisa bem direta para fazer um ponto específico. Aí na série vai ser a crítica que o Sam faz quando ele veste o comando, vai virar e falar: o conselho de reposicionamento, ele é lento. Ele não está resolvendo o problema porque ele é lento. Vocês estão discutindo demais e resolvendo. Era isso mesmo? Quando você tava falando, foi a primeira coisa que eu pensei, foi isso, real. Tipo assim, a primeira coisa que eles fizeram foi justamente questionar isso, né? A primeira coisa foi criticar essa lentidão, né? Que pra gente é tão vantajoso, mas, como você falou, né? O Sam já chega lá falando: vocês estão lerdando aí, vamos resolver esse negócio rápido. Porque tem gente passando fome e é isso. Fez sentido? Mas ao mesmo tempo, claro, fez muito sentido. Mas o Sam, ele é a pessoa que resolve tudo no diálogo. E é o que eu tava falando com o Newton antes, de que a ideia da Carly, que é revolucionária, que é uma ideia radical, ela é completamente, como é que eu posso dizer? Descartada. É uma ideia descartada, justamente por ser revolucionária. E aí o Sam chega no final com um discurso e o diálogo e coloca como é que eu posso dizer isso? Como é que a gente... Até quando a gente termina a história e fala que é... moral da história. E aí o Sam chega como a moral da história de que o diálogo resolve tudo. Sendo que não. Só se resolve no cinema mesmo. Só se resolve na série. Porque algumas coisas não vão se resolver assim. E que também é propaganda, né? Você colocar um grupo que tá lutando pela igualdade, da forma que pode, que consegue reunir tantas pessoas, né? Exatamente. E você botar essas pessoas como vilões, como terroristas, é propaganda dos Estados Unidos, né? Eles fazem isso o tempo todo. Exatamente. Primavera aproveita aí. Alô, Palestina. Se você é contra todo tipo de violência, você não é contra a opressão. É a frase que resume isso. Pra mim, pelo menos. Essa parte que você falou do Sam ser favorável ao diálogo, mas ele é favorável ao diálogo com um background do caramba. Ao contrário de Carly, que tem o mesmo background e não tem a mesma, vamos dizer assim, o background para chegar na figura poderosa e expor o que ela tem a dizer. Então, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que o Sam é favorável ao diálogo, beleza. Mas o Sam, ele é vingador, ele tem acesso direto ao Senado dos Estados Unidos, ele tem acesso direto a algumas poderosas, ele pode dialogar diretamente com esses seguros, e a Carly não tem esse mesmo poder, esse mesmo acesso. Ela tem indignação. Pra mim faz sentido isso, e pra mim faz sentido que você não pode ser um indignado se você não for um poderoso. Entendi. Faz total sentido na questão dela. Mas é isso, galera. E aí, no final, o que a gente pode falar, assim, da série? Vocês gostaram da série? Foi, tipo, pombo. Tanto faz. O que vocês acham?
Eu sou meio suspeita pra falar, porque eu não sou muito fã desse arco da Marvel em si. O arco do Capitão América sempre Véi, eu também não. me cheirou muito a propaganda, a bom moço, sabe? Sim. Eu acho que é por isso que no final das contas eu acabei gostando por conta do Bucky, né? Por ele, apesar dele estar começando a ser um bom moço agora, mas ele ainda tem umas tiradas, assim, né? Ele ainda tem esperança pra ele não virar um bom moço. Mas... Ele usa couro demais. ele usa cor É demais. Então, assim, tem uma... E eu gostei muito dessa... Que a Disney tá conseguindo fazer, né? Que a Marvel tá conseguindo fazer com todas as séries, né? Você, indiretamente, você consegue ligar essa série a de WandaVision, né? A gente provavelmente vai conseguir ligar a de Loki que tá vindo por aí. É verdade. E uma das discussões que eu achei bem legal, também que a série trouxe em geral, foi justamente isso, de o que é que vai acontecer nos próximos, né, nessa fase Marvel, nessa fase 4 da Marvel. Deixou a gente realmente curioso, né? Porque até então a gente ficava sempre na especulação. Agora, falando de fase 4 ainda, eu ainda senti falta de Wakanda nessa série. Porque apareceu bem brevemente, né? As Dora Milaje apareceram bem rapidinho, mas eu senti falta também de Wakanda, porque em Guerra Civil, nos últimos filmes... Dá pra fazer um episódio só de Wakanda. Porque é muito interessante a ideia de um país que não existe e do nada começa a existir. É a mesma coisa do Blip, né? E assim, gente, o que eu senti falta mesmo foi isso. Tipo assim, o Wakanda, no final de Pantera Negra, ele se abriu pro mundo, né? É verdade. Eles já participavam da ONU, etc., mas ninguém ligava pra eles, porque eles eram só um país minúsculo da África. Mas agora eles são potência, sacou? Eles têm dinheiro, eles têm Vibranium, eles têm, sabe, tecnologia que ninguém tem. Então, como é que um país desse não é influência agora, né? Nesse sistema novo. Foi isso que eu senti falta, né? De ter essa análise, né? De como o Wakanda apareceria, né? Nessa confusão toda, né? Porque, assim, no próprio filme do Pantera Negra, ficou bem claro, né? Que ele queria abrir para essas questões humanitárias. Então, o Wakanda, com certeza, fez muita coisa e não colocaram, né, nesse sistema novo. Simplesmente continuaram fazendo propaganda. Então eu senti falta disso. Porque eles tiveram tanto cuidado, né, de Madripoor, por exemplo, né, que é um lugar fictício, né, que só aparece nos quadrinhos. Eles tiveram o cuidado de mostrar, né, como é que... Quem é o Power Broker e tal. Tudo bem que era mais... Madripoor é como se fosse uma Singapura do mal. Isso, né? Até o nome, né? Verdade. É uma cidade-estado do mal na Ásia. Sim. Que tem várias... drogas, prostituição, muita tecnologia, tudo underground, raves. Não, mas o engraçado é que a Marvel não pode dizer que são drogas. Então eles falam que a Power Broker vende artes falsificadas. A Disney, né? A Disney sendo a Disney. Não, ela não é um traficante, ela é a Disney sendo a contrabandista. Disney. Ninguém tá cheirando mal ali, não. Ninguém tá... Não, imagina. Agora, curiosidade aleatória. Não sei se vocês sabem, mas a Apple, que os vilões de filme usam iPhone. Foi aí que eu me dei conta que a Sharon Carter ia ser... Ela não usa Apple, né? Eu Chocada. percebi isso também. Ela Eu percebi isso iPhone. também. Eu falei isso com meu irmão quando a gente tava assistindo. Que ela não usa iPhone. Eu nunca percebi. A Apple realmente não deixa os vilões usarem iPhone. Gente, que Tá absurdo. vendo, né? Por isso que se eu fosse a Disney, fazer logo pra deixar no mistério. Quem é o vilão. Porque senão, isso aí, pra quem presta atenção... Botava todo mundo de Samsung. Botava todo mundo de Xiaomi. Bota Xiaomi logo, que aí não tem como saber. Beleza. E você, Newton, o que você achou da série? A série, vamos dizer assim... O Júlia disse que não gosta muito do Capitão América por propaganda, e eu sou mais dos heróis urbanos. Eu gosto mais daquele de ameaça global. Você é do time Spider-Man, Daredevil... esse tipo de herói mais urbano, assim. E vários outros heróis que têm ali um passozinho de atuação específico, mas que são bem carismáticos. Da série, eu vi essa questão de propaganda, mas eu gosto muito do arco do Capitão América nos cinemas por conta das discussões internacionais, que são um dos poucos filmes que propõe. Então dá para fazer uma crítica, não fica escondendo, não fica fingindo questões internacionais. E
Mas a série é boa. Essa é boa, pra você inteirar, é boa. Ela faz um link muito bom entre a Guerra Civil, entre o Ultimato e o Capitão América 4. Vai fazer um link pra inserção dentro do como é que se diz? Do MCU. E a gente até não mencionou essa questão do US Agent muito. O que eu tava falando com o Newton antes, de que eu acho que os Estados Unidos acreditam que são o Steve Rogers, mas eles são realmente o US Agent, que chega no país dos outros e mata o cidadão alheio. E fica por isso mesmo. Simplesmente não tem nenhuma... Na série, eles não fizeram isso. Na série, eles trataram como se fosse, um grande escândalo. Meu Deus, como assim? Mas não é o que acontece, na verdade. O que aconteceria na realidade, eu acho, é que ele seria comemorado como se fosse um grande herói. Mas pra mim, a série... Assim, gente, eu não tava animado pra essa série, não. Por quê? Eu não gosto de... Primeiro que eu não gosto do arco do Capitão América, assim como o Ju falou. Segundo que eu não gosto de série de ação. E eu achei que ia ser bem aquele tipo de série policial em que tem o policial bonzinho e o policial mal. E aí eles vão trabalhar juntos, como se fosse... Eu esqueci o nome daquela série. MacGyver, algo do tipo. E aí eu não tava muito animada, não. Mas eu assisti, eu achei ok. Tem essas coisas que a gente comentou, mas no geral eu achei ok. Eu gostei de analisar ela mais como ponte mesmo. Eu acho que a definição melhor, assim. Os fãs desse arco vão me xingar pra caralho. Mas eu acho que serviu como ponte, sim. Uma das coisas que quando o Newton falou da questão global, eu lembrei agora que eu ia falar. É porque eu conectei muito com a série da Wanda. Quando eu tava lendo mais um pouquinho, né, sobre a série e tal, tentando entender um pouquinho sobre o GRC e como o sistema novo, né, poderia funcionar. Uma das coisas que me pegou foi que eu realmente esqueci da SHIELD. Eu esqueci, depois que a SHIELD acabou, né, quando se descobriu, né, que a Hydra tava infiltrada e tal. Quando a SHIELD acabou, ficou esse vácuo no MCU, né, de quem ia tomar conta. Como eles falam, né, quem tem jurisprudência, quem pode atuar, né, nesses espaços. Porque os heróis, ele entra em qualquer país, né? Eu achei graça, uma das coisas justamente do espaço aéreo foi isso. Porque o herói costumava entrar em qualquer país, né? A galera chegava com aquelas naves lá, pegava os vilões em outro país e tava tudo certo. Mas agora o Sam não pode mais fazer isso, né? Agora eles se questionam durante a série toda, né? Quem é que pode agir, né? Sobre isso, Ju, que você falou como é que se diz? Da SHIELD, eu tenho a impressão que ela foi pra debaixo do pano. É porque o Nick Fury continua em ação. Nos Vingadores 2, ele arruma o Helicarrier e na Guerra Infinita 2, nascida pra chamar a Capitã Marvel, né? A Miss Marvel. Então eu tenho a impressão que a SHIELD só ficou menos... Ela foi pra mais debaixo do pano. Virou mais agência de espionagem. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado e principalmente por terem me incentivado a fazer, porque se não fossem vocês dando essa ideia, esse negócio não ia sair do papel. Então vocês merecem uma salva de palmas. Vou tentar colocar aqui com efeitos sonoros. Obrigada mesmo por terem participado e queria que vocês dessem o seu tchau final aí. Se vocês tiverem algum recado final, alguma rede social para divulgar, alguma dica para dar sobre esse assunto de refugiados, sistema internacional, incentivar um jovem a estudar relações internacionais e se decepcionar com o mundo, qualquer coisa, vocês falam. Vocês que mandam. Primeiro eu queria agradecer a Bela por me chamar. Porque, foi ótimo, gente, esse papo. Adorei. Já quero ser chamado pra mais e todo mundo sabe que RI é minha paixão, assim. Eu sou apaixonada e eu acho que todo mundo devia parar pra estudar RI, porque tá em todo lugar, gente. A gente se decepciona, mas a gente gosta do drama, a gente gosta do drama. Então, pra todo mundo eu falo que vale a pena estudar RI, porque assim como a gente tá fazendo agora, dá pra relacionar com tudo. É uma área genial. E sigam Viramundo, galera. Bela é inteligente pra caralho. Eu aposto que ela vai continuar fazendo podcasts maravilhosos. E é isso. Não me sigam em nenhuma rede social, porque eu sou um fantasma na internet. Muito obrigada. Low profile. É isso, Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, também.
Pronto, eu agradecer a Bela pela oportunidade. Eu gosto também muito de falar sobre relações internacionais. Estar aqui conversando com vocês é uma alegria muito grande. Dizer que também eu espero que você convidado, eu espero mais vezes vir aqui. Eu vou fazer daqui a minha extensão, qualquer coisa de debate. Dizer pra galera que tá em dúvida, é uma área que vale a pena. A gente vai se decepcionar um pouquinho com o mundo, mas vai também dar um pouquinho de ódio, e ódio é energia que pode nos mover para ir para um outro sentido, para outra direção. Como recomendação para vocês, como a gente está hoje vendo essa situação da Palestina, eu recomendo a música Pedra e Bala, que meio que vai tratar um pouquinho sobre a música mais antiga, mas que vai tratar sobre isso. E como eu sou... Qual é o artista da música? Cordel do Fogo Encantado. Ah, essa banda é sua cara. E como recomendação, eu gosto de recomendar autores mais próximos do sertão. Eu tô lendo aqui Ariano Suassuna, e tem uma obra dele chamada O Romance da Pedra do Reino. E ele tem uma discussão sobre se o Brasil vai chegar até no sentido de escrever uma epopeia. Aí vai ter um novo Homero em relação a um escritor de uma grande epopeia. Aí ele chega na reflexão, ele diz: a gente lê uma coisa dessa e fica desanimado, julgando ser impossível a um brasileiro ultrapassar Homero e outros conceituados gênios estrangeiros. A sorte é que, na mesma hora, Dr. Samuel nos lembra que a conquista da América Latina foi uma epopeia. Vemos que somos muito maiores do que a Grécia, aquela porqueirinha de terra. E aí descansamos o pobre coração amargurado pelas injustiças, mas também incendiado de esperança. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é rei. Voa, canarinho, voa, mostra lá na França o que eu já sei. Meu povo, só essa última recomendação de Newton já valia o podcast inteiro. Mas ele fez questão de adicionar mais uma recomendação pra gente. Ele recomendou o filme O Jardineiro Fiel, de Fernando Meirelles, que trata sobre algo parecido com o que a gente debateu ali no começo sobre o Isaiah, né? Que é transformar povos subalternos em cobaias de experimentos científicos. Então fica aí também a recomendação de um filme, porque Newton é super completo, ele recomendou uma música, um livro e um filme pra gente aqui. E quem quiser seguir o Newton nas redes sociais, principalmente no Twitter, é @NewtonNeto. Agora agradecendo a todo mundo que manteve a taxa de retenção até o final aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado mesmo do episódio. Tem algumas falhazinhas sim, porque eu sou amadora, comecei agora, sabe? Esse negócio aqui de ser podcaster. Então espero que vocês perdoem aí pelas falhas, mas foi feito com muito carinho. E sigam o Viramundo nas redes sociais, assinem o podcast também nos seus agregadores. A gente tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, tá no YouTube, tá no Google Podcasts, tá no Deezer. Enfim, vocês sabem, porque se vocês estão ouvindo a gente aqui é porque vocês já estão em uma dessas plataformas, mas não custa nada repetir. E nas redes sociais é @ViramundoPod. No Twitter, no Instagram. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Valeu e até o próximo episódio.